Olá pessoal, mais uma aula aí da saga Quarentena com Corona. Essa aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a ventilação mecânica, tá? Um tema que nesse momento que a gente está vivendo aí de coronavírus, é um tema que é bastante importante para a gente. Os pacientes aí, uma das coisas aí que estão correndo atrás aí é para que tenha ventilador mecânico aí para todo mundo que necessite. Então é importante, não só para agora, não só para isso, mas tem uma série de situações que são importantes. É importante o uso da ventilação mecânica, né? A importância clínica dela é muito importante. Nós, dentro de UTI, dentro de unidade de suporte avançado, pronto-socorros, né? Vamos mexer com isso aí bastante. Bom, então, até a aula e não esqueçam do exercício. Até mais. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco de assistência ventilatória, ventilação mecânica, né, para a gente dar sequência na nossa aula de afecções pulmonares. Essa aula aqui ela vai estar dividida em duas. A gente vai estar falando de assistência ventilatória nesta aula e numa segunda aula falando de gasometria e as suas interpretações. Então vamos lá. A definição então aí de ventilação mecânica ou assistência ventilatória, né? É o suporte ventilatório para pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Quer dizer isso? Indivíduo com insuficiência respiratória aguda, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, podemos classificar como uma insuficiência respiratória aguda. Agora, tem pacientes que têm insuficiência respiratória crônica. Indivíduo com DPOC, por exemplo, ele tem uma insuficiência respiratória crônica. Mas em alguns momentos ele pode agudizar esse quadro. Então, nesses momentos também esses pacientes necessitarão dessa assistência. Quais são os objetivos? Onde que a gente quer chegar com a assistência ventilatória? A gente quer manter as trocas gasosas desse paciente, corrigir hipoxemia, né, acidose, alcalose respiratória, aliviar o trabalho da musculatura respiratória, por exemplo, um indivíduo que tem uma DPOC crônica e que ela agudiza, o indivíduo faz uma taquipneia tão alta, chega um momento que a musculatura respiratória entra em fadiga e ele não consegue mais respirar. E aí entra a necessidade da assistência ventilatória. Diminuir o consumo de oxigênio, né, e consequentemente o desconforto respiratório, e permitir algumas aplicações aí terapêuticas, né? Por exemplo, o indivíduo que faz um trauma torácico, aí, faz um tórax instável, com fraturas segmentares de costela, esse indivíduo necessitará absolutamente de assistência ventilatória. A gente tem duas maneiras de classificar a assistência ventilatória ou a ventilação mecânica. A gente tem a ventilação mecânica invasiva, que é a que nós vamos discutir mais profundamente nessa aula, e assistência, a ventilação não invasiva, que vocês vão utilizar, vão ver com mais frequência este modelo de máscara. Existe um dispositivo, o CPAP, que ele vai mandar oxigênio, fazer uma pressão positiva no indivíduo, né, para indivíduos que têm problemas respiratórios, mas que ainda não necessitam de uma intubação, de uma assistência ventilatória invasiva. Então, pode ser utilizado o que a gente chama de full face, né, uma máscara full face, em que o oxigênio vai sendo mandado e isso
vai dando uma assistência ventilatória para esse paciente, evitando aí que ele vá para a intubação ou que ele melhore eventualmente do quadro respiratório dele. Também existem os dispositivos aí que o indivíduo pode usar até em casa, né? Indivíduos que fazem apneia do sono, por exemplo, utilizam esse tipo de dispositivo também. Quais são as indicações para assistência ventilatória e para a ventilação ou para a ventilação mecânica, né? Em situações de parada cardíaca, em situações de hipoventilação e apneia, insuficiência respiratória, como a gente já falou, aguda ou crônica agudizada, fraqueza muscular na situação aí de doenças neuromusculares e paralisia, a gente falou um pouco disso quando a gente falou das doenças neurológicas, né? Neuromusculares, né? Miastenia graves, Guillain-Barré, nessas situações vai precisar de assistência ventilatória. Cirurgias de grande porte, né? Pós-operatório também, vai ser feita em assistência ventilatória e a própria cirurgia, quando é necessário a anestesia geral, também vai ser feita assim. E situações de trauma de tórax, né, que temos uma situação do tórax instável, que é uma fratura, são fraturas segmentares de costela e o que impede com que o indivíduo consiga respirar adequadamente. Então, nessas situações, o indivíduo vai para assistência ventilatória. Também a gente tem outras indicações aqui, né? Taquipneia, né? Frequência maior que 35, né? Hipóxia, né? Saturação menor que 90, né? Acidoses, como a gente já falou também, a parada respiratória. Quais são os procedimentos aí para que seja feita a ventilação mecânica? Primeiro, todo paciente que vai ser entubado precisa estar sedado, né? Então, primeira coisa, sedação, e uma segunda coisa é a intubação orotraqueal, que a gente tem dispositivos para isso. Então, esses dois passos precisam ser tomados, sedação e intubação. A sedação, ela é feita com um conjunto de drogas, né? A gente tem os sedativos, né, que comumente nós usamos, o midazolam, e ele tem em várias dosagens, né? Aqui a gente tem um exemplo de 15 miligramas, mas a gente tem para manutenção dessa sedação, também pode ser utilizado de 50 miligramas. A gente tem o propofol, que ele serve tanto para sedação, para indução, quanto para manutenção, e também o etomidato, que ele serve para essa sedação inicial e para manutenção, e essas drogas podem ficar em bomba de infusão contínua o período necessário para a melhora clínica desse paciente. Depois dos sedativos, nós temos os relaxantes musculares. Para que serve esse relaxante muscular? A gente tem aqui dois exemplos. A succinilcolina, vocês vão ver ele também como quelicin. Ele é um relaxante muscular de curta duração. O efeito dele dura aí coisa de 5 minutos. Ele serve bem para o momento da intubação, para o relaxamento da musculatura, para o momento da intubação, para facilitar a intubação. E o Pancuron, que pode ser utilizado, vai ser utilizado aí para a manutenção desse indivíduo aí durante o período de tratamento clínico que ele vai ficar entubado. Esses medicamentos promovem relaxamento muscular e facilitam o trabalho respiratório, o trabalho do ventilador mecânico, facilitando aí o relaxamento da musculatura respiratória. Também, junto com eles, serão utilizados analgésicos também, né?
A gente tem dois exemplos aqui. O que mais comumente se usa é o fentanil, que ele vai ficar também em bomba de infusão junto com os sedativos para que se mantenha o conforto desse paciente durante o processo de ventilação mecânica, que é desconfortável para esse paciente. Esse paciente vai ficar sedado por muito tempo, deitado em uma mesma posição, então isso facilita a analgesia do paciente. Eventualmente também, em algumas situações, pode ser utilizado morfina. Vocês podem ver a morfina também ser utilizada em algumas situações. Então esses três medicamentos, sedativos, relaxantes musculares e analgésicos, serão utilizados durante o processo de ventilação mecânica. O outro passo é a intubação orotraqueal, que vai ser utilizado aí o tubo orotraqueal. A gente tem aqui dois exemplos, né? O tubo com cuff, que é esse balão aqui, a gente vai trabalhar melhor em laboratório, né? E existe também esse tubo sem o cuff, sem esse balonete. Ele tem vários tamanhos, aqui a gente vê aqui exemplo de um 6,5, um 3, acho que é um 2 aqui, está muito pequenininho aqui, não está dando para eu ver, e um 4 aqui, né? E também os tubos sem cuff. Mais comumente, esses tubos sem cuff serão utilizados em bebês, né? Esses menores aqui vão ser utilizados em bebê por conta da conformação traqueal. Esse balão ele serve para duas coisas: evitar que esse tubo saia, apesar da fixação externa que será feita nele, e evitar também que a sujidade da cavidade oral vá para as vias pulmonares desse paciente. Esse cuff aqui ele é insuflado por esse balonete, né, por esse conduto, né, através de uma seringa, e se esse balonete externo está cheio, lá também está cheio. Como que eu sei até onde preencher isso? Existe um cufômetro, né, que vai medir a pressão desse cuff, né, e todos os tubos têm aqui escrito, né, vem escrito nele a quantidade de pressão a ser colocada lá dentro. Vai ficar desta maneira, né, o tubo na traqueia do paciente, né, e o ar entrará junto com o oxigênio e vai, deixa eu retornar aqui um pouquinho, e ele vai para dentro dos pulmões, vai lá para dentro dos pulmões e o balonete fica aqui fora. Eu consigo ver, está cheinho aqui, ele está cheio lá dentro também. Ventilador mecânico, o circuito ventilador mecânico, ele vai ficar conectado aqui, nesta região, certo? E é necessário, para colocar esse tubo, isso aqui é um procedimento médico, numa outra oportunidade nós vamos falar dos dispositivos que podem ser utilizados pelo enfermeiro, em que a gente utiliza isso bastante no APH, máscara laríngea, Combitube, a gente utiliza isso muito fora do hospital. Dentro do hospital, o médico está lá, ele vai utilizar o laringoscópio para colocar o tubo, que é uma via aérea definitiva, né? E além disso, temos o próprio ventilador. A gente tem dois tipos de ventiladores. Ventiladores portáteis, aqui a gente tem um exemplo de um Oxilog 3000. Esse é um modelo utilizado bastante pelas unidades avançadas do SAMU no Brasil. Um ventilador bastante robusto, né? A gente tem o ventilador mecânico aqui estacionário, que ele não é de transporte, e que ele fica à beira-leito. Os dois fazem a mesma coisa, mas esse aqui eu consigo transportar, levar ele para uma cena de incidente, enfim,
transportar esse paciente da UTI para uma sala de tomografia com um ventilador desse daqui. Esse daqui é possível também, mas ele é um pouco maior, um pouco mais desajeitado para fazer isso. Esse aqui ele é feito para isso. No final das contas, nós vamos ter isso aqui, o paciente entubado, né, com seu ventilador, circuitos conectados ao tubo, né, e o tubo inserido na traqueia, ofertando oxigênio para o paciente. A gente tem que regular esse ventilador mecânico. De fato, nas UTIs que nós temos lá o fisioterapeuta que está lá junto com a gente, o próprio médico também pode fazer isso, mas é importante nós conhecermos, é uma função aí também que é importante nós conhecermos. A gente tem aí pelo Brasil uma série de discrepâncias aí com relação à mão de obra, né? E nem sempre você terá aí um fisioterapeuta do seu lado. Dentro de uma viatura do SAMU, é você e o médico, né? Então é importante conhecer esses valores, conhecer esses parâmetros que devem ser regulados. A gente tem, primeiro parâmetro aqui, ó, fração inspirada de O2. O que é isso? A FI de O2. A FI de O2 é a concentração de oxigênio que será ofertada para esse paciente. Ela varia na máquina, na hora que você pegar a máquina, que você pegar o botão que regula a FI de O2, ele vai variar de 21% até 100%. 100% essa FI de O2. É a variação dele. Não existe zero para FI de O2. Por quê? A nossa atmosfera ela é composta por vários gases. Oxigênio, nitrogênio, gás hélio, cada um em uma concentração. O oxigênio, a concentração dele, a concentração atmosférica de oxigênio é de 21%. Se isso baixar, vamos ter problema. É o que acontece, por exemplo, quando os jogadores vão lá para Cochabamba jogar futebol lá na altitude, em locais mais altos, e eles têm que fazer uma adaptação de alguns dias, porque a concentração de oxigênio lá é tão alta que a concentração de oxigênio é menor. E ela foge desses 21%. Aqui, o zero do meu ventilador será 21% e o máximo 100%. Os pacientes que chegam graves, insuficiência respiratória grave, a oferta inicial é de 100%. Né? O que eu quero com essa concentração de O2? Eu quero dar a quantidade de O2 para ele, para que a saturação de oxigênio dele fique acima de 94%. Qualquer coisa acima de 94% de saturação para esse paciente, joia. A minha FI está bem regulada. Então, como que eu sei que a FI está legal? Quando a concentração, quando a saturação de O2 está acima de 94%. Depois eu tenho o volume corrente. O que é o volume corrente? É a quantidade de oxigênio ofertada por quilo do paciente. Por exemplo, um bebê, eu não vou ofertar a mesma quantidade de oxigênio que um adulto. Né? Um pulmão de um adulto, ele consegue suportar aí, na média, um paciente aí de 80 quilos, 500 ml dentro do pulmão. Agora, um bebê já não consegue, o pulmão é muito pequeno. Então, qual é a referência que nós utilizamos ao regular isso? 6 ml por quilo de peso, 6 ml de oxigênio por quilo de peso do paciente. Então, aí vamos conseguir uma regulação, uma regulagem aí boa para este paciente. Também existe um modo ventilatório. Não vou entrar aqui neste momento nos detalhes disso aqui, mas cada patologia, cada situação clínica exige que o ventilador ventile de uma determinada maneira.
Por exemplo, um paciente que está completamente sedado, um paciente que acabou de chegar na minha UTI, ele necessitará de um controle total dessa respiração. Eu vou colocar para ele, por exemplo, olhando aqui agora para a frequência que eu vou regular para ele é de 12 a 16, é o padrão que nós vamos utilizar. Vamos colocar regular na máquina, vamos pegar como exemplo aqui uma frequência de 12 respirações por minuto. Esse indivíduo em modo assistido controlado, ele ficará completamente dependente da máquina. Completamente dependente da máquina. O que chegará para ele serão apenas essas 12 respirações por minuto. Agora, numa situação que eu esteja em desmame, quando esse indivíduo já está saindo da ventilação mecânica, eu posso mudar o parâmetro dele para que o ventilador também permita que ele respire quando ele fizer isso sozinho. O paciente começa a sair da sedação, ele começa a respirar sozinho. Essa é a intenção, que ele comece a respirar sozinho. Quando ele retoma autonomamente a respiração, o ventilador, junto com essas 12 respirações, permitirá que ele respire assim que ele assumir isso autonomamente. Então pode ser que durante alguns minutos ele tenha apenas as 12 respirações que estão reguladas para ele. E em determinado momento, quando a gente olhar nos parâmetros de ventilação, a gente olhe lá e perceba que ele respirou naquele minuto 18 vezes. Quer dizer o quê? Além das 12, ele respirou mais algumas vezes além do que foi regulado para ele. Então essas duas coisas aqui vão andar bastante juntas. A gente tem um outro parâmetro também que é regulado, que é a pressão, que é a velocidade com que esse ar misturado com oxigênio entrará no pulmão do indivíduo. Isso fará com que esse pulmão, um pulmão, por exemplo, mais restritivo, um pulmão com DPOC, por exemplo, um indivíduo com enfisema pulmonar, facilite a expansão deste pulmão. Um indivíduo jovem que chegou com um trauma craniano e ele precisa de assistência ventilatória e ele não tem nenhum problema pulmonar, ele tem um pulmão macio, que é possível de se expandir com facilidade, que eu vou dar a pressão fisiológica para ele de 40 centímetros de água. Agora, o indivíduo com enfisema, eu vou ter que aumentar essa pressão, porque o pulmão dele está endurecido, está entumecido e vai dificultar essa ventilação. Então a pressão precisa aumentar. Aí nós temos a PIP. Para entender a PIP, vou mudar de tela um pouquinho. A nossa PIP aqui, ela varia entre 3 e 5 centímetros de água. O que é a PIP, para a gente entender? A PIP é a pressão expiratória final positiva. O que é isso? Nosso alvéolo, ele, a partir do momento que eu inspiro, ele vai se encher de oxigênio e vai fazer a troca gasosa pela diferencial de pressão, mas quando eu faço a expiração, esse alvéolo ele sai dessa condição de expandido, ele se contrai, mas ele não fecha completamente. Ele fica com uma pressão, uma leve pressão, e ele não se fecha. Se ele se fechar completamente, ele entra em colapso. É o que está acontecendo aqui. O nosso alvéolo ele vai se manter com uma pressão interna entre 3 e 5 centímetros de água. Então, é importante que essa PIP se mantenha nesse nível. Por quê? PIPs altas significa PIPs altas, pressão alta, né? FI alta, né? A gente chama isso de parâmetros ventilatórios altos. Esse paciente é um paciente bastante crítico para a gente na enfermagem,
porque é um paciente que eu vou poder mexer nele muito pouco. Por exemplo, eu não posso dar um banho um paciente com parâmetros ventilatórios altos, vou causar um dano respiratório, um dano pulmonar nele muito grande. Eu não posso estar mexendo nesse paciente até que esses parâmetros estejam mais estabilizados, mais próximos do fisiológico, para que eu tenha segurança em mexer nesse paciente. Seguindo, olha aí, a gente tem uma carinha aqui do ventilador, né? A gente tem aqui, ó, respirações por minuto, regulação da PIP, né? Os modos ventilatórios, SMV, né? Pressão de suporte, assistido controlado, tá tudo aqui, né? A gente tem os alarmes, né? Tem aqui em cima alarme de ventilador para ficar ligado. Tá? E aqui eu consigo regular todos os parâmetros aqui assim que este paciente chega. Tá? Vamos trabalhar com isso aqui no laboratório para a gente entender melhor isso. Após a intubação, a gente fez a sedação, fez a intubação, uma coisa que será solicitada é o raio-x de tórax. Se a gente olhar ali, ó, o tubo ele tem que ficar na altura da carina, tá? E o tubo ele é marcado, né? Ele tem algumas medições no tubo, né? Que vão delimitar onde ele deve ficar, né? Na altura da boca, né? Nós vamos marcar a altura do tubo na numeração que fica na rima da boca, no canto da boca. Normalmente fica entre 22 e 24, quando a gente pega o tubo na mão, ela vai ficar entre 22 e 24. Esse raio-x, ele deve ser feito, se esse paciente é um paciente que está internando agora, esse raio-x ele deverá ser feito depois de alguns procedimentos, que também necessitarão de raio-x. Intubação precisa de raio-x, acessos venosos centrais vão precisar de raio-x, e a sonda nasoentérica, que será passada também nesse paciente. Então, são procedimentos que precisam de raio-x. Então, intubou, esse tubo está no lugar, né? Vamos ver se ele vai passar acesso central, se o médico vai passar acesso central também, e verificar a necessidade da sonda nasointeral. Fazemos um raio-x só desse paciente. Uma coisa a se verificar também é a seletividade dessa intubação, que ele pode desviar, né, entrar por um dos brônquios e ficar seletivo, ventilando apenas um pulmão. A gente verifica isso também na ausculta imediatamente após a intubação, e que nós vamos fazer a ausculta pulmonar bilateral e do estômago, porque eventualmente na hora da intubação esse tubo acidentalmente o médico pode introduzi-lo pelo esôfago e na hora da ausculta eu não vou auscultar nada no pulmão. Então o primeiro local que eu vou fazer a ausculta é sobre a região do estômago. Depois vamos fazer a ausculta pulmonar nesse paciente. Risco da ventilação mecânica. A gente tem o risco de barotrauma, a gente tem o risco de alterações hemodinâmicas e cardiológicas, né, como hipotensão, arritmias, aumento da pressão intraabdominal, né, como alterações renais, gástricas, hepáticas, aumento da pressão intracraniana, não está aqui, mas a gente tem o risco de alterações de aumento de pressão intracraniana, redução de mecanismos de higiene bronquial, que vai exigir de nós uma higiene oral com bastante qualidade. Infecção pulmonar é um risco, é um dos 3 procedimentos aí que mais causam infecção nos nossos pacientes, né, junto com sondagem vesical e acessos venosos centrais. E complicações psicológicas aí de estresse, ansiedade, que esse paciente vai acordar entubado na hora do desmame ventilatório. Esse paciente
acordam entubados, geram certo estresse. Então, é algo que nós devemos estar atentos também. A gente tem a situação de utilizar a traqueostomia também ligada à ventilação mecânica. É possível fazer isso. Importante lembrar que o dispositivo utilizado que vai se conectar na ventilação mecânica não é a cânula metálica, mas a cânula plástica. Ela se conecta no ventilador mecânico. Né? Por que vai se utilizar isso daqui? O paciente não vai ficar o tempo todo com o tubo orotraqueal. Se esse paciente sofreu um trauma, por exemplo, de acordo com a diretriz, né, o consenso de ventilação mecânica, ele vai ficar até 7 dias com o tubo. 7 dias, esse indivíduo vai ser trocado o tubo, feito uma traqueostomia e trocado o tubo por uma cânula de traqueostomia. Por conta de lesões que podem ser causadas pelo próprio cuff e também pela redução do espaço morto, que nós chamamos. O tubo, se a gente olhar aqui, ó, ele vai ficar um pouco abaixo aqui das pregas vocais que estão aqui, mas nós vamos ter um tubo que vai sair dessa região, vai sair dessa região aqui, passar pela boca, se unir ao circuito do ventilador e lá no ventilador. Quando opta-se por utilizar a traqueostomia, diminui-se esse espaço morto, bastante, diminui-se aí 1/3 aí, 2/3 mais ou menos desse espaço morto, e consequentemente o risco de infecção. Pacientes clínicos pode ficar um pouco mais de tempo, em geral fica nesse tempo aqui. Se há melhora, se há uma previsão de melhora, pode ser optado aí por aguardar a melhora clínica antes da traqueostomia. Mas do contrário, um paciente que vai passar bastante tempo entubado, pode-se optar ainda pela traqueostomia precoce desse paciente. Existe o risco da pneumonia associada à ventilação mecânica, porque, como a gente viu, ele perde a condição de expectoração. É necessário aspiração diária desse paciente. Ao menos uma vez a cada 6 horas é importante uma higiene oral nesse paciente para que a sujidade não fique acumulada na cavidade oral desse paciente. Pacientes que não têm secreções, pacientes que não têm nenhuma lesão oral, um paciente cirúrgico, por exemplo, uma cirurgia letiva, ele vai ter a secreção apenas da boca dele. Agora, o paciente sofreu trauma, o paciente com salivação abundante, o paciente com sangramento oral, essa higiene tem que ser, vai acontecer com uma frequência menor, uma frequência maior. Então é importante a gente avaliar a clínica desse paciente para que nós observemos a necessidade de aspiração desse paciente. A aspiração ela é feita tanto na cavidade oral quanto dentro do tubo, para evitar também a formação de rolha. Esse paciente está muito secretivo, fazendo expectoração pulmonar de secreção, essa secreção ela pode obstruir a saída do tubo e impedir a entrada de oxigênio. Aí a importância do oxigênio que vem do ventilador vir umidificado. Os equipamentos já são preparados para isso. Então esse oxigênio ele vem umidificado, o que facilita a não formação aqui de rolha, mas é importante também a limpeza desse tubo. Existem dispositivos fechados, o TrackCare
é um sistema desse, que eu não preciso desconectar o sistema para isso, para fazer a aspiração desse tubo. Eu vou fazer apenas a aspiração oral com a outra sonda, mas a sonda fica fixa já no sistema que vai aspirar aqui o tubo. Quais diagnósticos de enfermagem aí podem ser utilizados aí, né? A troca gasosa prejudicada, eliminação traqueobronquiana ineficaz, mobilidade física prejudicada, comunicação verbal prejudicada, o risco de trauma, o risco de infecções. E as nossas prescrições têm que ir nesse sentido de estimular a troca gasosa, sentido da higiene da via aérea, no sentido de prevenção de trauma, na prevenção de infecção, de promover nível de mobilidade, de promover comunicação, de promover enfrentamento do estresse. Um paciente que ele vai ficar imóvel ao leito, é importante a mobilização desse paciente no leito, é importante a higiene de via aérea para evitar infecções, é muito importante a avaliação das trocas gasosas desse paciente, importantíssimo. A gente tem alguns exemplos aí de cuidados que podem ser feitos, né? A realização da higiene oral, cabeceira elevada a 30 graus, a verificação de posição da sonda nasentérica, a avaliação de fossos nasais, a verificação de insuflação do tubo orotraqueal, o manuseio dos nutrientes aí que vão estar entrando pela sonda aí de forma séptica, a manutenção da fixação adequada e limpa, né, do tubo, aí, evitando aí a extubação acidental, que é uma coisa muito grave para o paciente, né, e consequentemente para a equipe. E a hidratação dos olhos desse paciente também precisa ser observada, porque esse paciente também perde os reflexos córneos, né, para piscar os olhos. A sequência final fica assim: sedação, analgesia, relaxante muscular, raio-x de tórax e a gasometria arterial. Nós vamos ver uma aula separada, a gasometria arterial. A gasometria arterial, após a intubação, ela deve ser coletada e analisada, né, sendo necessário a alteração dos parâmetros ventilatórios. Mudou-se o parâmetro, coleta-se nova gasometria, né, para avaliação. Tá? Esses parâmetros, depois de mudados, né, ficarão por ao menos 30 minutos para saber se aqueles parâmetros mudados causaram o efeito clínico desejado. Né? Então, mudou-se o parâmetro agora, aguarda-se 30 minutos, ao menos, coleta-se gasometria. Chegou o resultado da gasometria, avalia-se a gasometria, é necessário mudar novamente o parâmetro ventilatório, muda o parâmetro ventilatório, aguarda-se ao menos 30 minutos, coleta-se outra gasometria, até que os parâmetros se ajustem à clínica do paciente. Certo, pessoal? Encerramos aqui. Próxima aula, vejam a aula de gasometria. Até mais.